Boa tarde aos ouvintes, amigos e amigas do canal Amanda Rutgers. Como eu prometi para vocês, estou novamente aqui para gravar a segunda parte da entrevista com Dom Francisco de Orleans e Bragança, que gentilmente, mais uma vez, está aqui na tribuna de Petrópolis, me recebendo para darmos continuidade ao bate-papo que a gente estava tendo no outro vídeo, né? A primeira parte do vídeo já está postada no canal, inclusive está conectada com a aula que eu estou ministrando, curso de História de Petrópolis e da Família Imperial do Brasil. Então vocês podem ter acesso, o vídeo da nossa outra entrevista já está postado. Dom Francisco, muito obrigado por estar me recebendo novamente, uma boa tarde. Então a gente vai fazer algumas poucas perguntas, tá, pessoal? Que o Dom Francisco ele tem horário, então vamos lá. Dom Francisco, explica um pouquinho para a gente, até para os ouvintes aqui do nosso canal, como foi essa questão? Quando os seus familiares eles regressam, os descendentes da princesa Dona Isabel, príncipe do Grão-Pará, ele regressa para o Brasil. Você, no caso, bisneto dele, do príncipe do Grão-Pará, primogênito da Dona Isabel de Bragança. Não, neto. E ele é neto, gente. Então, o Dom Francisco é neto, bisneto da princesa Dona Isabel de Bragança. Como que é isso? Como que é essa questão? Depois da revogação da lei do banimento, os descendentes voltam para o Brasil. E a sua família, como que é isso? Minha família volta para o Brasil e nós nos instalamos em Petrópolis. Quer dizer, nós, eu digo meu pai, os irmãos, meu avô e mais os irmãos. Os outros dois irmãos dele, meu avô, continuaram na França. Bom, um tinha falecido na Primeira Guerra Mundial e o outro continuou na França, sendo só o Dom Pedro de Alcântara foi o que veio para cá, junto com 5 filhos, que são, um deles é o meu pai. Eles vieram morar em Petrópolis, tá? Não puderam ir diretamente nem para o museu, porque o museu pertencia à família, né? Nem para o Palácio Isabel, nem para o Palácio Grão-Pará. Tá? Os 3 bens eram próprios do Dom Pedro II, eram bens próprios dele. Tá? Então, pessoal, para a gente poder entender, os 3 monumentos que nós temos aqui em Petrópolis, o Museu Imperial, que atualmente é museu desde 1843, através do governo Getúlio Vargas, transformou o Palácio de Veraneio em 1940 em Museu Imperial. E o Palácio Grão-Pará era uma hospedaria para os imigrantes alemães que eram semanários e recebiam por semana, porque trabalhavam em Petrópolis. Eles trabalhavam nas construções, na catedral, para construir o Palácio de Veraneio. Não, eles trabalhavam mais no Museu Imperial. E também trabalhavam mais. Onde era a sede do governo. A sede do governo, hoje o Museu Imperial. Tá? Essas 3 casas, tanto o Museu Imperial, que antigamente era o Paço Imperial, aquilo foi comprado com dinheiro próprio de Dom Pedro II. Tá? E foi construído com dinheiro dele, o Palácio Grão-Pará também, e o Museu Imperial, e a Casa da Princesa Isabel foi comprada para a filha, tá? Que era a Princesa Isabel. Isso foi anos depois. Tá? Quando a minha família voltou para o Brasil, esses 3 bens tinham se transformado em colégios. Os 3 tinham sido colégios. E meu pai, junto com meu avô, eles entraram com uma ação contra o governo, contra os colégios que estavam instalados para retomar a posse deles. Tá? Retomaram a posse, mas com isso houve uma série de impostos que não tinham sido pagos durante todo esse período, porque com a monarquia, tá, os impostos todos não foram pagos, não sabiam de quem cobrar, porque estavam exilados, e foi cobrada uma multa pelo Getúlio Vargas, e essa multa era uma multa bem alta. Ela foi paga através da venda para o governo, foi dado em garantia para o governo o Museu Imperial. Por isso que o governo toma o Museu Imperial para si e fez o Museu Imperial depois disso. Correto. Então, na realidade, quando o presidente Getúlio Vargas, em 1940, transforma o Palácio de Verão em 38, 39, e foi na época, o museu foi fundado, se não me engano, nos anos 40. Um ou dois anos antes, ele ainda era da minha família, mas tinha essa multa que foi cobrada de todos esses bens que estavam aqui, que não se pagavam imposto. Claro, eles não pagavam porque não estavam aqui. Não tinha como, estavam exilados. Foi uma manobra, vamos dizer assim, um tanto quanto jurídica, que fez com que foi feito um acordo e o Museu Imperial, hoje o Museu Imperial,
foi deixado para o governo, tá? Em troca da negativação do nome dos outros bens. Correto. Por isso, né, então temos o Museu do Segundo Reinado em Petrópolis. Perfeito. Então, e essa questão, os seus familiares voltam e eles vão, e depois de todo esse processo, onde eles vão residir? Eles residem na casa de amigos do tempo da infância deles que estavam aqui no Brasil. Amigos do meu avô, tá? Amigos de infância, ele saiu aqui com, se não me engano, 7, 8, 10 anos, não sei, ele é de 75, ele é de 1875, ele saiu com 13 anos, tá? Foi em 88, que ele saiu em 89, ele teve 13, 14 anos. Então, ele mantinha essas amizades e ele foi hospedado por esses amigos que eram de infância, que já tinham crescido e eram donos de casa aqui, e ficou nessas casas. Uma delas foi ali em frente, hoje, no Colégio Senhor, da Universidade Católica de Petrópolis. Na Benjamin Constant, deve ser, onde é o CP. Isso, onde é o CP, exatamente. Ficou hospedado lá naquela casa de esquina, né? Eles ficaram morando 1 ou 2 anos enquanto era resolvida toda a situação das casas, a retomada de posse dos colégios. Meu pai foi diretor de colégio durante 3 anos, né? Até encontrar uma solução para os colégios, e os colégios foram para outros prédios. Correto. Certo? Obrigada. Obrigado. Tudo certo? Tudo certo. Tá. Lembrando, daqui a pouco você tem uma outra reunião. Tá, legal. Vamos lá. Então, conta pra gente um pouquinho quando o Palácio Grão-Pará começa a ser habitado e começa a se chamar Palácio Grão-Pará. Já era chamado de Palácio Grão-Pará, sempre foi habitado, ele foi habitado pela sua família, no caso, que volta para o Brasil. Quando eles começam a morar lá. Eu não sei te responder, eu sei que é depois de 1940, depois que saiu o colégio de lá, aí foram feitas reformas. Se você olhar o Palácio Grão-Pará, do lado esquerdo, uma parte dele ali foi acrescido. Tá? Se você olhar ele de frente, o lado esquerdo, ele foge um pouco ao desenho original. Você vê uma construção nova. É uma construção nova, que isso aí já meu avô que fez ela. Tá? O Príncipe do Grão-Pará. Tá. Fala pra gente um pouquinho. A casa de veraneio da princesa... A casa em frente à Catedral São Pedro de Alcântara era uma casa de veraneio da Princesa Isabel do Conde D? Isso, era. Aquela casa antes era a casa de um americano que morava aqui, eu não sei se ele era cônsul, ele tinha alguma coisa a ver com Petrópolis, quer dizer, ele morava no Rio de Janeiro, que nem hoje, por exemplo, todas as grandes fortunas do Brasil estão lá em Araras, em Itaipava, ou estão em Búzios, ou estão em Angra. Então, um pouco Petrópolis já era a mesma coisa que isso. Então, muita gente tinha casas excelentes aqui. Aquela casa era desse senhor americano e ele vendeu para a Princesa Isabel do Conde D. Foi comprada pelo pai. Dom Pedro II comprou para eles terem uma moradia aqui. Correto. Também fez uma recuperação, a casa era menor, era só aquela fachadinha pequena, não aquela parte de trás. Você olhando de frente à direita, você vê que foi construído um anexo. Aquele anexo não existia. Isso foi construído pela Princesa Isabel do Conde D. Correto. Porque tem a parte da frente, que fica de frente para a Catedral, e tem aquela parte atrás que tem a Companhia Imobiliária de Petrópolis. Essa parte foi construída depois. Foi obra nova. Foi obra do Conde D da Princesa Isabel. Correto. Eles passavam mais ou menos quanto tempo aqui em Petrópolis? 6 meses? Nós passávamos o tempo do verão, né? Porque o verão no Rio de Janeiro, além de ser muito quente, as pessoas antigamente não andavam que nem você ia, que a gente está de manga de camisa, era tudo de casaco. Você pega a roupa dele... Aquela roupa pesada, bem pesada. Então, muita roupa, eles vinham para cá, eles passavam 4 meses, 3, 4 meses. Muitas vezes eles vinham fim de semana também. É um dado curioso. A Princesa Isabel, no dia 13 de maio de 1888, ela saiu, claro, chefe de Estado. Estamos falando de um chefe de Estado para assinar um documento. Mas ela saiu do Palácio Isabel e para chegar até a Praça 15, onde foi assinado o ato, ela levou 1 hora e 45 minutos. Só.
Ou seja, nós estamos falando de 3 de maio de 88, ou seja, 135 anos atrás, né? Aproximadamente isso. Aproximadamente 36 agora, né? É por aí, 135, 136, ela levou esse montante de tempo, ou seja, cento e tantos minutos para chegar. Hoje você anda de carro e você não leva esse tempo. Então só para você ver, tudo bem, era chefe de Estado, o trem estava esperando, as barcas estavam esperando, tudo isso, mas você vê como é que o Brasil tinha um salto de modernidade muito grande naquela época. No Brasil tinha telefone, foi o primeiro telefone instalado fora dos Estados Unidos, foi instalado aqui em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Pela iniciativa do Dom Pedro II. Dom Pedro II. O Brasil ele era avançadíssimo numa série de coisas, a maior rede de trens, quer dizer, a rede ferroviária que existia na América Latina era a nossa. Então tudo, o Brasil era um outro país. O Brasil tinha a 4ª maior marinha mercante do mundo. O 2º país já tem o selo. Quer dizer, são certas coisas que a gente, veja bem, a gente fica com... Não é uma nostalgia, mas a gente tem pena de ver que o Brasil parou durante esses tantos tempos que houve aí, que a gente não houve uma evolução de todas essas conquistas. Não houve progresso, houve retrocesso. Então, houve uma estagnação, essa é a realidade. Né? Essa é a realidade. Hoje a gente vê a coisa assim um pouco parada, né? Mas também, Dom Francisco, o que acontece? Até mesmo gostaria de saber a sua opinião. Esse movimento do dia 15 de novembro de 1889, como que o senhor encara essa questão? Porque assim, o Marechal Deodoro da Fonseca ele era grande amigo do Dom Pedro II, ele era um amigo pessoal. Ele ter tomado essa decisão de liderar o exército, influenciado pelo Benjamin Constant, tão em cima da hora, trair um amigo, um monarca que já estava idoso, já estava com 84 anos, diabético. Dom Pedro II já estava com a sua saúde bem debilitada. O diabético não se tem certeza se ele era ou não era, tá? Isso aí há controvérsias quanto a isso. Tanto que a diabetes é uma doença hereditária e, que eu saiba, nenhum dos descendentes dele tem, ou se tem, não falam, pelo menos a gente